Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Nu Holdings para discutir os resultados do segundo trimestre de 2022. O webcast de hoje será acompanhado de uma apresentação de slides que também está disponível no site de Relações com Investidores do Nu, no endereço www.investors.nu, em inglês e português. Esta teleconferência está sendo gravada e o seu replay pode ser acessado no site de RI da companhia. Esse call também está disponível em português. Para acessar esse canal, clique no ícone da barra inferior da sua tela do Zoom e, em seguida, escolha a opção Sala de Português. E depois, mutar o áudio original. Novamente, para acessar a conferência em português, clique no ícone da parte inferior direita da sua tela e acesse Sala de Português. E mute o áudio original. Durante a apresentação, todos os participantes estarão apenas como ouvintes. Vocês podem enviar suas perguntas online a qualquer momento hoje, usando a opção de Q&A da plataforma do webcast. Eu gostaria agora de passar a palavra para o senhor Jörg Friedman, diretor de Relação com Investidores do Nu Holdings. O senhor pode prosseguir. Obrigada, operadora. Boa noite a todos e obrigada por participarem do nosso call de resultados hoje. Caso ainda não tenham visto o nosso release de resultados, uma cópia está disponível na seção de central de resultados do nosso site de Relação com Investidores. Presentes comigo hoje estão Davi Vélez, nosso fundador, CEO e presidente do conselho, Youssef Lahrech, nosso presidente e CEO, e Guilherme Lago, nosso CFO. Além deles, Jack Dougal, nosso diretor de produtos, se juntará a nós para a sessão de perguntas e respostas. Durante essa audioconferência, a companhia irá apresentar informações financeiras não IFRS, incluindo o lucro líquido ajustado. Essas são métricas financeiras importantes para a companhia, mas não são métricas financeiras como definidas pelo IFRS. As conciliações das informações financeiras não IFRS da companhia com as informações financeiras IFRS estão disponíveis no nosso release de resultados. A menos que seja observado o contrário, todas as taxas de crescimento estão em base anual e neutra dos efeitos cambiais. Eu gostaria também de lembrar a todos que a discussão de hoje pode incluir declarações futuras que não são garantia de desempenho futuro e, portanto, não devem ser confiáveis. Essas declarações estão sujeitas a inúmeros riscos e incertezas, que poderiam levar a resultados reais que podem diferir materialmente das expectativas da companhia. Favor consultar a divulgação de declarações futuras no release de resultados da companhia. Hoje, nosso fundador e CEO, Davi Vélez, abordará os principais destaques dos nossos resultados do segundo trimestre de 2022 e algumas das oportunidades futuras. Em seguida, Guilherme Lago, nosso diretor financeiro, e Youssef Lahrech, nosso diretor de operações e presidente, falarão sobre o nosso desempenho financeiro no trimestre e logo em seguida teremos o prazer de responder às suas perguntas. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Davi. Por favor, prossiga. Obrigado. Obrigado, Jörg. Olá a todos e muito obrigada por estarem conosco hoje. Fico feliz em anunciar que tivemos outro trimestre muito forte, combinando crescimento, eficiência e um avanço significativo na construção da maior plataforma financeira digital da América Latina. No tocante à aquisição de clientes, atraímos mais de 5,7 milhões de clientes, alcançando mais de 65 milhões de clientes ao final do trimestre. Esse crescimento continua a ser alimentado principalmente pelos canais orgânicos, com custos muito baixos de aquisição de clientes. Notavelmente, nossa taxa de atividade mensal melhorou ainda mais, atingindo 80%, que é uma nova marca histórica elevada. Nossos clientes representam agora 36% da população adulta do Brasil. O número crescente de clientes ativos, juntamente com o contínuo amadurecimento das nossas safras iniciais, resultou em novos máximos históricos de volume de compras, carteira de crédito e receita. Nosso volume de compras atingiu 20 bilhões de dólares, um aumento de 94% em relação ao ano anterior. Nesse trimestre, nos tornamos o quarto player de cartões do Brasil, superando instituições centenárias tradicionais. E continuamos a ganhar participação de mercado trimestre após trimestre. Nossa carteira de crédito para o financiamento ao consumo cresceu muito acima do mercado, com um aumento de 107%
ano contra ano, atingindo um total de 9,1 bilhões de dólares, enquanto mantendo, ao mesmo tempo, um unit economics muito forte. A nossa carteira de crédito continua concentrada em cartões de crédito, empréstimos pessoais quirografários, e ainda nem sequer começamos a nossa jornada em produtos de crédito com garantia. Nossa receita mais do que triplicou em relação ao anterior, para cerca de 1,2 bilhão nesse trimestre, impulsionado tanto pelo upsell e cross-sell de produtos, resultando numa receita média histórica alta por cliente ativo, ou ARPAC, da sigla em inglês. Embora tenhamos discutido nosso ecossistema no passado, na apresentação de hoje, vamos falar um pouco mais sobre o progresso significativo que fizemos até agora no cross-sell, que é uma peça-chave da nossa estratégia, passando de um monoproduto para uma plataforma de múltiplos produtos e de um monopaís para uma plataforma multipaís, enquanto melhoramos a rentabilidade à medida em que escalamos. Primeiro, passando de um monoproduto para uma plataforma de multiproduto. Começamos em 2013 com uma estratégia de construir o futuro dos serviços financeiros na América Latina com um cartão de crédito como nosso primeiro produto. Escolhemos o cartão de crédito, pois ele atendia uma grande dor do consumidor do Brasil, tinha uma unit economics muito atraente, e isso nos permitiu começar a construir uma estrutura de subscrição de crédito a partir do primeiro dia. Tivemos muito sucesso usando cartões de crédito para construir uma grande base de consumidores e uma das marcas mais fortes de consumo na região. Em cerca de 9 anos, nos tornamos uma das maiores emissoras de cartão de crédito e uma das 10 marcas mais amadas do Brasil. E continuamos a expandir esse produto principal a um ritmo muito significativo. Continua sendo um dos cartões de crédito de maior valor no mercado brasileiro, ao mesmo tempo em que já gera centenas de milhões de reais em receitas e que depois podemos usar para financiar o crescimento das nossas verticais novas. A maior parte das fintechs do mundo tem tido muita dificuldade em fazer a transição de um monoproduto de sucesso para então poder construir uma plataforma de múltiplos produtos. E aqui é onde achamos que o Nu é uma exceção importante por ter sido capaz de introduzir com sucesso produtos através de muitas verticais em serviços financeiros. O nosso segundo produto, a nossa conta poupança Nu Conta, já superou o nosso primeiro produto, cartões de crédito, e hoje conta com mais de 45 milhões de clientes ativos. Temos demonstrado níveis excepcionais de engajamento e crescimento de depósito. Nu Conta nos permitiu ser uma das maiores plataformas de pagamentos do Brasil, hoje com cerca de 23% de todas as transações Pix no Brasil, que passam pelos nossos canais. O Nu Conta também nos permitiu desenvolver uma franquia única de depósitos. Hoje, nossos depósitos de varejo excedem em mais de 4 vezes a nossa carteira com receita de juros. Não precisamos depender de securitização da carteira ou captação do atacado, pois somos donos do nosso destino no que diz respeito à captação, um feito raro para um fintech de financiamento ao consumo. No terceiro produto, empréstimos pessoais, temos atualmente 4 milhões de clientes e essa carteira gera ganhos significativos para o nosso negócio. Aqui, o nosso gargalo de crescimento é a nossa própria vontade de crescer, de subscrever crédito e disponibilizar esse recurso aos nossos clientes, já que temos tendência a ir devagar e de forma conservadora com qualquer produto de crédito. Nosso gargalo de crescimento certamente não é a distribuição. Desde abril de 2022, nossos quase 59 milhões de clientes brasileiros representavam aproximadamente 32% de todo o mercado de crédito pessoal no Brasil, portanto, não precisamos sair do nosso atual ecossistema para explorar aproximadamente 1/3 do setor de financiamento ao consumo brasileiro. Nosso quarto produto, que é a nossa conta poupança para pequenas e médias empresas, nos trouxe acesso ao segmento de PMS, cujo pool de lucros é estimado em aproximadamente 25% do pool de lucros de consumo. Em menos de 3 anos, e com um foco especial nos microempresários e pequenas empresas, nos tornamos um dos 5 principais players das PMEs no Brasil, em termos de número de clientes ativos. Temos 12% de participação no mercado de contas correntes corporativas no Brasil. No final deste último trimestre, tínhamos 2 milhões de clientes PMEs, um aumento de 150% ano contra ano. Além desses 4 produtos principais, lançamos o seguro no ano passado, onde o nosso primeiro produto, o Nu Vida, um produto de seguro de vida, tornou-se o seguro de crescimento mais rápido na história do Brasil. Hoje, o Nu Vida tem mais de 700 mil apólices e mantém o maior NPS do setor. Em seguida, entramos no espaço de investimentos através da aquisição da maior plataforma independente de direct to consumer do Brasil, com a Easy Invest, rebatizada de Nu Invest, que foi uma parte fundamental para que pudéssemos alcançar mais de 5 milhões de clientes ativos no nosso negócio de investimento, já provavelmente o líder de mercado no espaço de investimentos direto ao consumidor da América Latina. E ainda mais recentemente, anunciamos que atingimos mais de 1 milhão de clientes no nosso produto cripto, chamado Nu Cripto, 3 semanas após seu lançamento em toda a nossa
nossa base de clientes. Então, há apenas alguns anos conseguimos passar de um simples cartão de crédito para alcançar posições de liderança nas verticais em que entramos: contas de depósito, empréstimos pessoais, PMS, seguros de vida e investimentos, enquanto alcançávamos mais de 1/3 da população adulta do Brasil. Isso representa para nós um progresso significativo no avanço de uma estratégia de diversificação de produtos e de cross-selling. Segundo, a mudança de uma plataforma monopaís para uma plataforma multipaíses. Em termos de expansão internacional, atingimos 2,7 milhões de clientes no México, consolidando a nossa posição como emissor número 1 de novos cartões no país. Na Colômbia, aumentamos nossa base de clientes para mais de 300 mil clientes e recebemos mais de 1,5 milhões de solicitações até o momento, demonstrando uma combinação de expressiva demanda repressada, bem como nossa seletividade neste país. Provavelmente somos também o emissor número 1 de cartões de crédito na Colômbia. Tudo isso foi atingido enquanto mantivemos também um NPS na casa dos 90 e altos níveis de viralidade do cliente em ambas as geografias. Vale ressaltar que apenas há uma semana, o Nu Colômbia recebeu a aprovação de sua licença solicitada para estabelecer uma empresa de financiamento no país. Com essa aprovação, agora temos licenças para operar como instituição financeira nos 3 países que atuamos, transpondo uma importante barreira à entrada e nos permitindo, no futuro, intermediar produtos financeiros e oferecer produtos de depósitos aos nossos clientes. Juntos, México e Colômbia são em grande parte do tamanho do Brasil, tanto em termos de PIB quanto de população. Estamos entusiasmados com as perspectivas desses 2 países e confiantes de que eles podem ser tão relevantes para nós no futuro quanto o Brasil se tornou. Finalmente, todo esse crescimento tem exigido um tremendo investimento e percebemos que pode ser difícil para os investidores avaliar todo este crescimento rentável. Portanto, pensamos que seria útil compartilhar alguns KPIs das nossas operações no Brasil, que é o nosso principal mercado, que é o que faremos aqui pela primeira vez. No primeiro semestre de 2022, o Nu Brasil gerou um lucro contábil de 13 milhões de dólares, contra um prejuízo de 19,7 milhões de dólares no primeiro ano de 2021. Ao mesmo tempo que continuou a provisionar de forma significativa como resultado do crescimento rápido e contínuo das nossas carteiras de crédito, além de investir pesado em novos produtos e funcionalidades, tais como cripto, NuTap, NuPay, financiamento Pix, etc. Nossos principais produtos, cartões de crédito, empréstimos pessoais e NuConta, são muito lucrativos e, portanto, somos capazes de reinvestir todos esses lucros na expansão e melhoria das nossas operações. E mesmo com todo esse investimento, o Brasil continua a gerar maiores lucros que agora esperamos reinvestir no crescimento do México e da Colômbia. Reconhecemos o crescente foco dos investidores na importância da rentabilidade. E enquanto continuamos a tomar nossas decisões com base na geração de valor a longo prazo, não estamos desconectados dos nossos investimentos quanto à necessidade de verificar a sanidade do motor de rentabilidade de todo o modelo enquanto investimos no futuro. O contexto atual da volatilidade reforça nosso foco na análise de custos em diferentes frentes, e isso deve contribuir não apenas para alcançarmos nosso objetivo de nos tornarmos a instituição de menor custo em todos os mercados, mas também encurtar o caminho para a alta rentabilidade. Com isso, eu passo a palavra para o nosso diretor financeiro, Guilherme Lego. Por favor, pode continuar. Obrigado, Davi. Agora, antes de passarmos aos resultados trimestrais, vamos recapitular a nossa fórmula de geração de valor simples, mas poderosa. Em primeiro lugar, vamos aumentar a nossa base de clientes em todo o Brasil, México e Colômbia, transformando clientes em clientes ativos. Em segundo lugar, teremos aumentar a receita média por cliente ativo, ou ARPAC, da sigla em inglês, tanto através do upsell quanto o cross-sell de produtos. E, em terceiro lugar, queremos entregar todo esse crescimento enquanto mantemos uma das plataformas operacionais de menor custo do setor, através do melhor custo de aquisição, de atendimento, do risco e do financiamento. Agora, vamos dar uma olhada mais aprofundada nos resultados trimestrais do nosso negócio. Nós adicionamos 5,7 milhões de clientes durante o segundo trimestre, em linha com as adições líquidas do primeiro trimestre e principalmente através dos canais orgânicos. Isso levou o total de clientes para 65,3 milhões ao final do trimestre, um aumento de 57% ano contra ano, tornando-nos provavelmente a 5ª maior instituição financeira do Brasil em termos de número de clientes. Também estamos satisfeitos
com o fato de que o México e a Colômbia continuam a crescer a taxas mais rápidas em comparação com o Brasil, tendo contribuído conjuntamente com mais de 700 mil adições de clientes únicos nesse trimestre. É importante ressaltar que continuamos a impulsionar a aquisição de clientes, enquanto aumentamos a taxa de atividade mensal para 80%, acima dos 72% de um ano atrás e 78% no trimestre anterior. Isto marcou o 9º trimestre consecutivo de maior atividade mensal, que é uma outra prova da nossa capacidade de continuar a expandir o nosso ecossistema enquanto promovemos maior engajamento do cliente. Agora, passando para uma análise das nossas safras de clientes. Esses 3 gráficos mostram como o crescente engajamento da nossa base de cliente e um número maior de produtos por cliente ativo continuam a impulsionar a nossa ARPEC. Quando olhamos o ARPEC no gráfico da extrema-direita, podemos ver que, enquanto tenhamos atingido um ARPAC mensal de $7,8 no trimestre, as safras maduras já estão a $21. Também pode-se observar que todas as safras mantêm tendências de crescimento saudáveis. Esta combinação de maior engajamento e mais produtos por clientes tem sido bem poderosa em termos de monetização do cliente. A expansão da ARPAC ajudou a alimentar o nosso crescimento de receita de 3 dígitos. Também assistimos a outro trimestre de crescimento excepcional da receita, 230% ano contra ano, em uma base neutra de efeitos cambiais, atingindo um recorde de receita trimestral elevada de quase $1,2 bilhão. Esse crescimento é o resultado do efeito composto em 2 áreas. Primeiro, um número crescente de clientes ativos mensais, não apenas clientes, mas clientes ativos mensais. Em segundo lugar, níveis mais altos de upsell e cross-sell de produtos que continuam a expandir o nosso ARPEC mensal. Embora o nosso ARPEC mensal tenha se expandido fortemente nos últimos trimestres, como podem observar no lado esquerdo do slide, acreditamos que ainda estamos muito distantes do nosso potencial de ARPEC. Os ARPECs dos bancos tradicionais ainda estão muito acima dos nossos, em cerca de $40. Apesar do potencial do nosso ARPEC, ARPAC é importante notar que, com as vantagens dos nossos pilares de custo, podemos nos dar ao luxo de atender clientes com ARPACs mais baixos e ainda assim manter uma Unit Economics bem saudável. Passando agora para o avanço do nosso negócio de cartões, o volume de compras aumentou para $20 bilhões, um aumento de 94% ano contra ano em uma base cambial neutra. Mais uma vez, isso é o resultado de um maior upsell e cross-sell de produtos e do contínuo engajamento dos nossos clientes. O slide à direita mostra como os volumes de compra crescem com o amadurecimento das safras. No segundo trimestre, como o Davi mencionou, estimamos que nos tornamos o player de cartões número 4 no Brasil, ultrapassando ainda algumas das instituições financeiras mais tradicionais do país. Em nossa carteira de financiamento ao consumo, composta de cartões e empréstimos pessoais, continuamos a crescer a um ritmo saudável e uma base neutra de efeitos cambiais, embora mais lentamente do que nos trimestres anteriores. O nível mais baixo de crescimento provém principalmente dos empréstimos pessoais. Nesse trimestre, decidimos reprecificar e moderar o crescimento da nossa carteira de crédito pessoal, com o objetivo de fortalecer sua resiliência de crédito no contexto de uma perspectiva de curto prazo mais incerta para a economia brasileira. Eu também gostaria de fazer 2 observações para contextualizar essa tendência. Primeiro, o câmbio teve um impacto negativo sobre os números do balanço. Se ajustarmos os números da carteira em uma base neutra de efeitos cambiais, a nossa carteira teria crescido em torno de $300 milhões em empréstimos pessoais e acima de $1 bilhão em cartões de crédito. Segundo, as originações em empréstimos pessoais permanecem, em grande parte, inalteradas em termos cambiais constantes, trimestre após trimestre. No contexto de uma carteira de curta duração, níveis similares de originação produzem taxas de crescimento mais baixas simplesmente porque parte do volume originado reabastece as amortizações no período. Agora vamos examinar mais detalhadamente 2 coisas. A evolução da nossa carteira de receita
com receita de juros de cartão de crédito, e, em segundo lugar, a evolução da nossa originação de empréstimos pessoais. No que diz respeito à evolução dos nossos ativos com receita de juros de cartão no Brasil, ou IEP, da sigla em inglês, é importante contextualizar que temos expandido constantemente a receita de juros do cartão, ou IEP, principalmente como resultado do lançamento de novas funcionalidades que permitem que os nossos clientes utilizem seus cartões de crédito como meio de financiamento. Essas funcionalidades incluem a capacidade de financiar boletos bancários, compras individuais em parcelas e transferências via Pix, em todos os casos utilizando os limites do cartão de crédito. Como podem notar, o IEP decorrente das prestações, incluindo os decorrentes dessas novas modalidades de financiamento, superou o crescimento do IEP a partir de saldos rotativos e dos pagamentos em atraso do saldo do cartão de crédito. Isso significa uma mudança de comportamento que temos incentivado, em vez de uma mudança de comportamento que sugere uma degradação do crédito. E, finalmente, vale a pena destacar que esse número do IEP capturaram a totalidade da nossa classe de ativos de cartão de crédito. Nós não misturamos IEPs de cartão de crédito e empréstimos pessoais. E se você estiver atrasado no cartão de crédito, você não se qualifica para um empréstimo pessoal. Passando agora à originação dos empréstimos pessoais. O gráfico neste slide mostra a evolução da nossa originação de empréstimos pessoais, juntamente com os respectivos juros mensais que cobramos sobre eles. Podemos notar duas coisas no segundo TRI de 2022. Em primeiro lugar, continuamos a reprecificar nossa originação de empréstimos pessoais, visando aumentar a nossa resiliência ao crédito e compensar o impacto de taxas de juros mais elevadas. Em segundo lugar, as originações da nossa carteira de empréstimos pessoais mantiveram-se em grande medida estáveis numa base cambial neutra. No futuro, o ritmo de originação dos empréstimos pessoais dependerá das perspectivas a curto prazo da economia brasileira e do desempenho creditício das nossas safras. Hoje, estamos assumindo para o terceiro e quarto trimestres deste ano níveis de originação semelhantes aos do segundo trimestre numa base cambial neutra. Continuamos avançando em nossa estratégia de construir uma sólida franquia de depósitos em moeda local, que usamos para financiar a maior parte de nossas operações. Encerramos o trimestre com um índice empréstimo-depósito de apenas 24%. Os depósitos continuaram crescendo a um ritmo acelerado durante o segundo TRI, 87% a mais na comparação anual numa base cambial neutra, com o custo médio de funding abaixo do CDI, a taxa livre de risco do Brasil. Adicionamos quase 700 milhões de dólares em depósitos nos últimos 3 meses, fechando o trimestre com um saldo total de depósitos de 13,3 bilhões de dólares. Em base trimestral, neutra em relação ao câmbio, os depósitos teriam crescido 1,9 bilhão de dólares em comparação ao trimestre anterior. Além disso, introduzimos recentemente alterações na remuneração do rendimento dos depósitos a curto prazo dentro da NuConta. Ao mesmo tempo, lançamos outras funcionalidades no nosso ecossistema, tais como os Money Boxes, que esperamos que ajudem a otimizar nossa franquia de depósitos, promover o cross-sell e upsell na nossa plataforma de investimento e atenuar o potencial desgaste e atrito. Estas mudanças podem, em última instância, combinadas, contribuir para uma redução progressiva do nosso custo de financiamento ao longo do tempo. Uma vez que tocamos novamente no tema de custos, nesse slide, recordamos que uma das principais vantagens competitivas de nossa plataforma é o baixíssimo custo de atendimento. Neste trimestre, o nosso custo de atendimento médio mensal foi 80 centavos, permanecendo abaixo de $1, enquanto a nossa receita média por cliente ativo, a ARPAC, mensal atingiu $7,8. O nosso custo de atendimento, eu lembro, continua a ser 85% menor do que o dos bancos tradicionais. No futuro, esperamos que o nosso custo de atendimento permaneça ao nível de $1. Olhando agora para o P&L, entregamos mais um trimestre de lucro bruto recorde, 109% superior ano a ano em uma base cambial neutra, atingindo 362 milhões de dólares. É importante notar que a nossa margem de lucro bruto diminuiu no trimestre, como resultado dos seguintes fatores, conforme apresentados na nossa divulgação de balanço anterior. Primeiro, o crescimento impulsionando
o provisionamento para perdas de crédito. De acordo com o IFRS, temos que antecipar o reconhecimento de nosso provisionamento para perdas de crédito sempre que o empréstimo é contabilizado. Portanto, quanto mais rápido aumentamos nossa carteira de crédito, mais pressão a curto prazo ela traz para a nossa margem de lucro bruto. Em segundo lugar, os juros sobre o saldo de caixa. À medida que as taxas de juros sobem, ganhamos mais dinheiro com o nosso grande saldo de caixa, mesmo que ele seja parcial ou totalmente compensado por maiores despesas de funding. Ou seja, taxas mais elevadas aumentam as nossas receitas, mas deixam o nosso lucro bruto em grande parte inalterado. Isso reduz a nossa margem de lucro bruto à medida que amplia o denominador da fórmula de lucro bruto. À medida que a nossa carteira de crédito amadurece e as taxas de juros se estabilizam, esperamos que a margem de lucro bruto convirja para as margens das safras mais maduras. A alavancagem operacional é um fator importante, pode ser observado em duas frentes. Quando expandimos a nossa carteira de crédito, otimizamos o uso da nossa base de depósitos grande, expandimos a nossa margem de lucro líquido, ou lucro bruto, como podemos ver no gráfico à esquerda. Em segundo lugar, à medida que os níveis aumentam, diminuímos a nossa plataforma, aumentando o nível de eficiência, como podemos ver no gráfico da direita. Nós esperamos que as duas tendências continuem e sejam computadas ao longo do tempo, permitindo que a empresa atinja um alto NIM e uma grande eficiência. Passando aos resultados, a nossa rentabilidade recorrente confirma novamente que estamos no caminho certo com nossa fórmula de rendimentos. Reportamos um lucro líquido ajustado de 17 milhões de dólares. Para resumir esta sessão, é importante enfatizar que, apesar da nossa inegável orientação para o crescimento, nós nunca abandonaremos a nossa disciplina de custos, pois acreditamos que os vencedores no longo prazo no setor de serviços financeiros da América Latina serão os fabricantes com os menores custos. Assim, o nosso objetivo é ser o fabricante com os menores custos nos 4 pilares de custo do retail banking: custo de aquisição, custo de atendimento, custo do risco e custo de financiamento. Gostaria de destacar duas importantes tendências operacionais que exemplificam a nossa disciplina de custos. Primeira, esperamos um crescimento mais lento do nosso quadro de funcionários no segundo semestre do ano, depois de termos avançado na contratação de pessoal para as nossas novas geografias durante o primeiro semestre de 2022. Segunda tendência, esperamos uma redução no custo de financiamento nos próximos trimestres, devido à alteração na remuneração da NuConta. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Youssef, nosso presidente e diretor de operações, que falará sobre o desempenho de qualidade dos nossos ativos e subscrição de crédito. Obrigado, Lago. Vamos agora analisar alguns indicadores-chave que monitoram a qualidade dos ativos e a saúde geral da nossa carteira de crédito no segundo trimestre de 2022. Só para lembrar, nós tomamos decisões de subscrição de crédito para otimizar o retorno, resiliência e o payback de nossas originações. Gostaria de começar reforçando 2 conceitos-chave do nosso negócio de crédito. Primeiro, subscrevemos majoritariamente créditos quirografários, cartões de crédito e empréstimos pessoais. É esperado que esses produtos tenham taxas de perdas mais elevadas e durações mais curtas quando comparados com os produtos de crédito com garantias. E seus preços são fixados levando isso em conta. Procuramos otimizar o retorno para o tamanho do risco e não minimizá-lo. Em segundo lugar, como o Lago mencionou, nós tomamos medidas de gestão para reprecificar nossos produtos e reforçar a resiliência da nossa subscrição de crédito. Como resultado, esperamos margens de risco ajustadas de 50% a 60%. Estas ações resultaram em carteiras ainda mais resilientes. Estes gráficos ilustram a Unit Economics de cada um dos nossos principais produtos de crédito, cartões e empréstimos pessoais, expressos como percentagem anualizada de créditos ou de recebíveis. No lado esquerdo, podemos ver a Unit Economics do nosso produto cartões de crédito. As nossas receitas consistem em receitas com e sem juros, que no seu conjunto totaliza 27%. Deduzindo as perdas previstas de 11%, acabamos com uma margem líquida de empréstimos de 16%. Isso resulta em um retorno sobre os ativos, após os impostos, de cerca de 7% e um retorno sobre capital superior a 80%.
À direita, podemos ver a Unit Economics do nosso produto em empréstimo pessoal. A taxa de juros média é de cerca de 58% ao ano, enquanto que temos um custo de fundos de aproximadamente 11% por ano. As perdas anuais previstas para a carteira são de cerca de 22%, o que nos rende uma margem líquida nos empréstimos de 25%. Isso resulta num retorno sobre os ativos de cerca de 14%, com um retorno sobre capital superior a 120%. Não só os retornos sobre esses produtos são atrativos, como também suas resiliências são fortes. Eles podem resistir a mais do que o dobro das perdas e ainda assim ser rentáveis. Estamos, obviamente, no negócio de assumir riscos de crédito e sempre de olho em obter retornos proporcionais e sempre assegurando a resiliência desses retornos face à incerteza. Com isso, vamos agora discutir as tendências de qualidade dos nossos ativos. No geral, os principais indicadores de inadimplência, ou seja, o NPL de 15 a 90 dias, mantiveram-se estáveis e a qualidade dos ativos continua sua normalização pós-pandemia, tal como discutido nos nossos calls anteriores. Agora, antes de eu discutir as tendências específicas, gostaria de fazer algumas observações sobre as métricas em si. Primeiro, é importante notar que a NPL 90+, é uma métrica de atraso e também mais uma métrica de estoque do que uma métrica de fluxo, dado que os ativos continuam a se acumular nesse grupo até que sejam baixados. Assim, para termos uma noção das últimas tendências em desempenho de crédito, vemos que as métricas de inadimplência precoce, como NPL 15 a 90 no gráfico à esquerda, devem ser mais informativas. No apêndice da apresentação, nós fornecemos uma ilustração de como esse atraso e esta dinâmica de estoque versus fluxo impacta os índices de inadimplência de 90 dias ou mais em comparação com os índices de 15 a 90 dias. Em segundo lugar, no segundo TRI de 2022, fizemos uma mudança em nossa metodologia de baixa de empréstimos pessoais para melhor alinhá-la com as nossas expectativas de recuperação de acordo com as diretrizes do IFRS. Isso resultou na antecipação da baixa de empréstimos pessoais inadimplentes de 360 para 120 dias. Essa alteração tem dois impactos distintos na métrica NPL. Primeiro impacto, reduz o índice de NPL 90+, uma vez que elimina os empréstimos inadimplentes a 121 a 360 dias, tanto do numerador como do denominador desse cálculo. Segundo impacto, aumenta a NPL 15 a 90, para empréstimos pessoais, uma vez que reduz o denominador dessa proporção. Os gráficos neste slide incorporam estas alterações como se tivessem sido implementadas desde o quarto TRI de 2017, para facilitar a comparabilidade ao longo dos períodos aplicáveis. Para cartões de crédito, o prazo de baixa permaneceu em 360 dias. Para ambos os produtos, aplicamos uma metodologia de baixa contábil parcial, o que significa que apenas a parte recuperação esperada de um empréstimo que sofreu baixa é mantida no balanço, na etapa 3. Por último, gostaria de salientar que essa alteração não afeta o P&L, uma vez que essas baixas já tinham sido totalmente provisionadas ao abrigo da nossa metodologia ICL, perda de crédito esperada. Passemos agora às tendências atuais do NPL. O NPL 15 a 90, como indicador principal, mostra uma estabilidade, sugerindo que o ciclo de normalização pós-Covid pode estar se aproximando de seu fim. O índice NPL 90+ aumentou de 3,5% para 4,1%, ainda baixo, ainda de acordo com as nossas expectativas. O ciclo de normalização em cartões de crédito ainda está caminhando em direção à inadimplência acima de 90 dias, pois os estoques de inadimplência continuam fluindo para os grupos dos últimos estágios. Nossa expectativa de base para o resto de 2022 é que nosso índice de inadimplência precoce, de 15 a 90 dias, permaneça em grande parte estável se não houver alterações substanciais em nossa estratégia de subscrição no ambiente de negócios. Uma vez que o NPL 90+ é um indicador de atraso e uma métrica mais de estoque do que de fluxo, ele levará mecanicamente mais tempo para se estabilizar, portanto, esperamos que ele continue a aumentar nos próximos trimestres. Contudo, segundo as normas IFRS 9, este aumento mecânico esperado nas taxas de 90+ não representa um peso no P&L, uma vez que já provisionamos o fluxo de inadimplência esperado em nossa metodologia SL. Fornecemos mais informações sobre isso no próximo slide. Agora, gostaria de lembrar-lhes do impacto que a perda de crédito esperada, ou SL, enquanto metodologia de provisionamento de perda de crédito, tem sobre um negócio de financiamento ao consumidor com altas taxas de crescimento, como é o caso do NU.
De acordo com o IFRS 9, as provisões para perdas de crédito devem ser reconhecidas quando o empréstimo é concedido, mesmo antes que qualquer receita associada a esse empréstimo seja contabilizada. Isso resulta em um desajuste intencional de timing entre receitas e custos. Por essa razão, quanto maior for nossa taxa de crescimento no crédito ao consumidor, mais provisões temos que constituir antecipadamente. E como o Lago mencionou antes, isso afeta negativamente o lucro bruto e as margens de lucro bruto durante períodos de alto crescimento. Conforme as taxas de crescimento se normalizam, espera-se que as margens verticais de lucro bruto convirjam ao longo do tempo para as de safras maduras. Agora, com esse contexto, vamos voltar nossa atenção para o NPL Formation no trimestre e seus vetores. O nosso saldo de provisões cresceu em 129 milhões de dólares em base cambial neutra, ou 15% comparando com o trimestre anterior, depois de levar em consideração a mudança na metodologia de baixa. Excluindo o impacto dessa metodologia de baixa contábil, cerca de 85% da provisão construída no trimestre, ou 207 milhões de dólares, foi impulsionada pelo crescimento da carteira. O restante, cerca de 15%, ou cerca de 39 milhões de dólares, devido ao agravamento do risco. No contexto do IFRS 9, dada a curta duração de nossa carteira, as provisões adicionais pelo risco tendem a ser muito mais sensíveis a mudanças nos índices de inadimplência de 15 a 90 do que nos índices de inadimplência de mais de 90 dias. E tal como mencionado antes, a inadimplência precoce, nosso principal indicador, tem se mantido em grande medida estável. Em resumo, o crescimento da nossa carteira tem sido o principal propulsor da formação de nossas provisões. Para encerrar, quero reforçar que estamos confiantes em nossa estratégia de crédito, tanto em termos de nossa capacidade de subscrever como de precificar adequadamente o risco. Nossos modelos de subscrição de crédito são continuamente melhorados e o nosso arcabouço de crédito é concebido para resistir aos altos e baixos dos ciclos macro. Tendo compartilhado essas perspectivas e dados sobre crédito e qualidade de ativos, gostaria de devolver a palavra para o nosso fundador e CEO, Davi Vélez, para suas observações finais. Obrigado, Youssef. Para resumir, nosso desempenho no segundo trimestre ilustra a força da nossa plataforma, que fornece uma combinação única de crescimento excepcional e unit economics muito forte. Em primeiro lugar, temos o crescimento excepcional. 1 milhão de clientes, quase que 60% de crescimento impulsionado por um crescimento orgânico. Temos 50 milhões de clientes, com crescimento ano de 7%. México e Colômbia já estão contribuindo com 700 milhões de clientes nos mercados. Nosso ARPAC é de 7,8 dólares a 105% de crescimento em base cambial neutra através de upsell e cross-sell. Nosso volume de compras atingiu 20 bilhões de dólares, 94% de crescimento ano a ano, nos tornando já o quarto maior player no Brasil. Nossa receita cresceu para 1,2 bilhões de dólares no trimestre, 320% de crescimento neutro de efeitos cambiais. É difícil encontrar uma empresa que possa apostar esse tipo de crescimento na nossa escala. Em segundo lugar, a Unit Economics, que é tão forte. Somos o fabricante de menor custo de atendimento na indústria. Temos o custo de servir, custo do risco, custo de financiamento, tudo combinado. Mais do que dobramos a nossa posição, temos excedido o potencial da nossa plataforma. Temos os cartões de crédito e empréstimos pessoais, que apresentam uma lucratividade da indústria com ROE superior a 80% e 120%, respectivamente. Mesmo nesse ambiente mais incerto, provando o nível robusto da resiliência de crédito. Nosso mercado principal, o Brasil, gerando resultados positivos, o que nos permite investir em novos produtos e em novas geografias. É difícil encontrar um banco com uma estrutura tão forte. Temos muito orgulho do que atingimos nesse trimestre, estamos empolgados com o que vem por aí nos próximos trimestres. Então, estamos dispostos a responder agora as perguntas. Vamos iniciar as perguntas para investidores e analistas. Se quiserem fazer uma pergunta, por favor, clique no botão Raise Hand, levantar a mão. Se sua resposta for respondida, basta abaixar a mão para se sair da fila. Limitem-se a uma pergunta e a uma pergunta de follow-up. Se tiverem mais perguntas, por favor, entre novamente na fila.
Podem apresentar perguntas em qualquer momento, utilizando também as perguntas por escrito, escrevendo no Q&A. Muito obrigado, operadora. Estamos coletando as perguntas agora. E nossa primeira pergunta vem de Jorge Cury, do Morgan Stanley. Pode abrir a sua linha, por favor. Olá a todos. Parabéns pelos grandes resultados. Eu gostaria de lhes fazer uma pergunta sobre o crescimento na carteira. Vocês fizeram comentários sobre a redução nos empréstimos pessoais sendo proporcionado pelo ambiente que estão vendo no Brasil agora. Talvez pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, porque o Brasil está crescendo mais do que o consenso esperava. A economia provavelmente vai crescer 2,5%. O desemprego agora está no nível mais baixo dos últimos 7 anos. Os consumidores estão recebendo o auxílio do governo. E a inadimplência já aponta para um cenário de menos risco. Não tem nada de errado com a carteira, claro. Talvez porque vocês estejam desacelerando, mas dado que os empréstimos pessoais estão ainda no estágio inicial, incipiente de crescimento, com menos cross-sell dos clientes de cartão de crédito, é um pouco surpreendente, no contexto de tudo que eu disse aqui, que vocês estejam reduzindo dramaticamente os empréstimos pessoais em comparação com o trimestre anterior. Estou olhando números neutros em efeitos cambiais. Numa base trimestre a trimestre, o crescimento reduziu muito, basicamente ficou pela metade. Então, poderiam nos dar um pouquinho mais de informação sobre isso? Muito obrigado e, de novo, parabéns pelos números. Jorge, muito obrigado pela pergunta. Olha, eu começaria encaminhando você para o slide 35 do nosso release de resultados, porque uma porção material da diminuição na velocidade do nosso crescimento no nosso livro de créditos vem da desvalorização cambial. Se você olhar o nosso crescimento em base de efeito neutra de efeitos cambiais, você verá que o crescimento permanece bastante saudável. Você verá que a nossa carteira de crédito neutra de efeitos foi de 7,9 para 9,2 bilhões de dólares em neutro de efeitos cambiais. Claro, nós somos cautelosos em relação ao ambiente. Agora, ser cauteloso não significa parar de crescer. No segundo trimestre, nós crescemos as originações de empréstimos pessoais em cerca de 7% na comparação trimestral, em base cambial neutra. E também ano a ano. Crescemos bastante e, portanto, nós acreditamos que continuamos a crescer numa velocidade que é materialmente mais alta que a do mercado. A segunda coisa é que o crescimento em empréstimos pessoais e em cartões de crédito, de forma alguma, é limitado pela demanda. Nossos clientes correspondem a cerca de 1/3 da população. O crescimento não é limitado por lucro. Acreditamos que os nossos produtos de cartão de crédito e empréstimos pessoais têm o melhor NPS no mercado e as melhores taxas de conversão. Também não temos limitação por liquidez de capital. Nós temos muito capital, muita liquidez no nosso balanço. Então, a única limitação é o nosso apetite de subscrição de crédito, que é 100% sob nosso controle. Nós escolhemos ser um pouquinho mais seletivos no segundo trimestre, mas escolhemos também reprecificar os nossos produtos de uma forma mais agressiva, como você pode notar, ou deve ter notado na apresentação que compartilhamos aqui. Daqui para frente, esperamos que vamos continuar crescendo em níveis muito mais altos do que a velocidade média de crescimento do mercado, mas vamos continuar sendo seletivos e conservadores, como sempre fomos nos últimos 7 a 8 anos. Eu diria que, independente da diminuição potencial na velocidade de crescimento no segundo trimestre, continuamos a aumentar nossa base de clientes agressivamente. Nossa base de clientes já corresponde a cerca de 35, 36% de toda a população adulta do Brasil. Corresponde a cerca de 1/3 de todo o pool financeiro do Brasil. Então temos muito crescimento, muito espaço para fazer cross-sell no futuro, quando o mercado se provar mais firme. Muito obrigado, muito claro. Se puder fazer uma pergunta de follow-up sobre o seu ponto em relação a aumentar as taxas dos empréstimos pessoais, que é o slide 16 da apresentação.
com uma taxa média de 4,6% nesse trimestre. Então, quanto disso é o custo crescente de captação marcado a mercado? Enquanto isso vai aumentar a margem bruta, já que foi feito mais do que no primeiro trimestre, esperaríamos que o NII aumentasse ao longo do tempo. Então, uma pequena correção é 5,6% no segundo trimestre, não 4,6%. E acreditamos que o crescimento da precificação que fizemos no segundo tri do ano mais do que compensou o aumento nos custos de captação e funding. E, portanto, devem nos ajudar a expandir a nossa margem ajustada ao risco. Acho que pela primeira vez estamos comunicando, se você olhar o slide 20, estamos comunicando a expansão pela primeira vez da nossa margem bruta. Então, independente do cenário de juros crescentes, nós provamos que podemos colocar para trabalhar a nossa grande base de depósitos, grande e de baixo custo, pegando a nossa margem bruta de 2,5%, aumentando para quase 10%. Esperamos que essa tendência continue ao longo do tempo. Não só à medida que reduzimos o nosso custo de captação, mas à medida que aumentamos o nosso IEP também, e, portanto, aumentamos o carrego da nossa posição. Muito obrigado, Lago. E agora a nossa próxima pergunta vem do Tiago Batista, do UBS. Pode abrir sua linha, por favor. Olá, muito obrigada por essa oportunidade. Foi muito bom, mas a qualidade do ativo talvez não seja tão boa. Eu tenho uma pergunta com relação à qualidade do ativo. Eu estou tentando entender por que o Nu mudou a metodologia de baixa dos empréstimos pessoal nesse trimestre e se houve alguma boa razão para vocês fazerem isso nesse momento. Oi, Tiago, aqui é a Youssef. Obrigada pela pergunta. Olha, eu posso dizer algumas coisas com relação à metodologia, a mudança da metodologia de baixa, né, do write-off. Em primeiro lugar, não tem nada a ver com a qualidade do ativo no trimestre. Basicamente, é apenas nós seguirmos as orientações do IFRS 9, porque não especifica exatamente qual seria o momento adequado para a baixa de ativos específicos. Diz apenas que você tem que dar baixa num empréstimo quando não há nenhuma outra, uma outra esperança de você ter a recuperação daquele ativo. Então, quando demos início a esse negócio de empréstimos pessoais, alguns anos atrás, nós não tínhamos, na verdade, nenhuma experiência, né, com a recuperação desses ativos. Então, começamos com um período de write-off, perto de 60 dias, que era o que tínhamos para cartão de crédito. Mas, alguns anos depois, nós tínhamos já dados dessa recuperação de crédito, já aplicávamos uma metodologia e achamos que 120 dias era algo que refletia melhor o guidance do IFRS. Então, 120 dias para empréstimos pessoais, na verdade, é a prática comum entre as instituições financeiras no mundo todo. Então, estamos simplesmente seguindo essa prática. Eu já havia dito que também é importante observar que essa metodologia, essas mudanças da metodologia de write-off, de baixas, não tem qualquer impacto no nosso P&L, porque os ativos que já foram baixados já foram totalmente provisionados em períodos anteriores. Ficou muito claro. E eu tenho apenas mais uma pergunta de follow-up. Você mencionou durante o call que vocês estão enxergando um ambiente mais estável daqui para frente. Será que isso é uma mensagem clara daquilo que vocês esperam com relação ao que vai acontecer daqui para frente? Olha, Thiago, como eu disse anteriormente, é importante distinguirmos duas coisas. Em primeiro lugar, quais são os principais indicadores da qualidade do ativo? Você pode olhar de 15 para 90, como índice de inadimplência. Esses índices já vêm se mantendo estáveis já há alguns trimestres. Talvez isso venha a sugerir que aquela chamada normalização a níveis pré-pandemia, talvez já tenha seguido o seu curso, quando nós olhamos os indicadores de inadimplência de 15 a 90. Quando você olha o NPL acima de 90, essa é uma métrica que ainda está no processo de tentar acompanhar aquilo que vinha acontecendo, e mecanicamente talvez isso ainda vá acontecer ou vá subir ainda mais, né, nos próximos trimestres.
Está muito claro, então. Muito obrigada. A nossa próxima pergunta vem do Mário Pierri, do Bank of America. Operadora, poderia abrir a linha dele, por favor? Olá, boa tarde, muito obrigada por acatar a minha pergunta. Eu tenho uma pergunta sobre os depósitos. Vocês mostraram que vocês continuam a aumentar a sua base de depósitos num ritmo saudável, mas nós vimos uma queda significativa, eu acho 3 bilhões de dólares nesse trimestre, no trimestre anterior, e esse 1 bilhão. E, ao mesmo tempo, vocês mudaram a remuneração dos seus depósitos. Então, eu fico aqui me perguntando, será que isso impactou a sua capacidade de aumentar a sua base de depósito? Claramente, você está diminuindo os benefícios, mas será que você tem algum dado que possa compartilhar conosco sobre qual teria sido o impacto da sua habilidade de aumentar a sua base de depósitos e se isso mudaria a remuneração das contas? Claro, Mário, muito obrigada pela sua pergunta. Eu acho que você deve estar se referindo ao slide 17. Se nós olharmos esse slide atentamente, essa redução na velocidade dos depósitos de 12,6 para 13,1 bilhão de dólares, isso vem principalmente da desvalorização cambial que ocorreu no trimestre. Numa base neutra de efeitos cambiais, trimestralmente, os mesmos efeitos, os depósitos teriam crescido 1,9 bilhão de dólares tri após tri. Teria crescido mais ou menos ao mesmo ritmo do trimestre anterior. Eu apenas queria destacar que a desvalorização cambial teve um papel no modo como nós apresentamos esses números. Isso é um ponto. O segundo ponto é que as mudanças na remuneração da qual você mencionou, isso não teve qualquer impacto até o momento na velocidade pela qual nós continuamos a acumular os depósitos. Nós fizemos o rollout da remuneração da conta para uma porção relativamente pequena da nossa base de clientes, e nós não observamos, pelo menos até hoje, nenhuma diferença em nenhum dos KPIs relevantes, incluindo a quantidade de depósitos, incluindo NPS e o engajamento. Nós continuaremos a monitorar isso bem de perto daqui para frente, e a velocidade da qual vamos fazendo o rollout disso, é claro que vai depender dessas observações, mas até o momento estamos bem encorajados por aquilo que já vimos. Desculpa, eu gostaria de acrescentar mais um ponto rapidamente com relação ao produto de depósitos. É uma coisa que é importante levarmos em conta, é que esse foi um projeto no qual trabalhamos por um ano e que tinha como objetivo, finalmente, criar um produto de depósitos melhor a um custo mais baixo. E parte do desafio era reprojetar o produto para que os clientes pudessem ter acesso a produtos de investimento que tivessem um CDI acima de 100%, e à medida que nós começávamos a integrar novos produtos de investimento. Então, por fim, eu acho que devemos observar um aumento no fluxo de depósitos a um custo mais baixo. Esse, pelo menos, é o nosso objetivo. O produto de depósitos hoje é melhor do que o que tínhamos 2 meses atrás, porque acrescentamos novas funcionalidades. Então, por fim, ainda está tudo no início, ainda estamos ajustando todas essas métricas diferentes, mas, por fim, o nosso objetivo final é este. Sim, está muito claro. Eu tenho ainda uma pergunta subsequente, que acho que até já foi feita com relação ao NPL, sobre o seu apetite de risco. Você está reduzindo o crescimento dos empréstimos pessoais, mas eu estava aqui me perguntando se vocês estão fazendo qualquer tipo de ajuste na área de cartões. Vocês estão reduzindo os limites dos cartões de crédito, ou se há qualquer coisa que vocês estejam fazendo, porque, claramente, mesmo com um NPL estável, talvez fosse mais prudente ser um pouco mais cauteloso com relação a empréstimos pessoais. Vocês também serão mais cautelosos com os cartões de créditos? Vocês estão enxergando alguma coisa que talvez venha lhes preocupar com relação aos cartões? Olha, apenas para tratar dessa questão sobre aonde nós nos colocamos quanto a cartões de crédito e empréstimo pessoal, pelo menos nós não estamos reduzindo os limites de cartão de crédito no momento. O que nós estamos fazendo, estamos
mais no lado de construir maior resiliência. Se você olhar o Unit Economics e aquele gráfico, tanto para empréstimo pessoal quanto o cartão de crédito que eu mostrei durante a apresentação, é basicamente o nosso alvo no momento em termos de retornos, em termos de margens e resiliência. Portanto, isso está resultando num crescimento que não aumentou tanto se você comparar a outros períodos de tempo, mas em níveis de crescimento absoluto, ainda se mantém bem estável, mais ou menos 5 bilhões em empréstimos pessoal, que vem sendo bem consistente com trimestres anteriores, e 5 milhões novos clientes, que também está consistente também com períodos anteriores. De forma que, basicamente, estamos adotando uma abordagem mais cautelosa em termos de resiliência, mas não estamos adotando nenhuma abordagem mais drástica. Se você olhar as métricas de inadimplência, só vemos sinal de mais estabilidade, né? Então, estamos mais cautelosos, dada a incerteza no mercado, não necessariamente baseado em nada além do que isso. Ok, muito obrigada. Próxima pergunta, da linha de Ashley Cervaca, do Citi. Olá, parabéns aqui do meu lado pelos resultados. Minha primeira pergunta é, obviamente, que vocês têm as provisões para perdas de crédito, mas a inadimplência precoce mostrou estabilidade, como vocês mostraram no NPL de 15 a 90 dias. E também temos que ver qual será o impacto no NPL 90+. Então, vocês esperam uma estabilidade nos indicadores de inadimplência para o próximo ano? Ashwin, essa é uma boa pergunta. Nós acreditamos que, no geral, embora não demos guidance para o próximo ano, que há duas coisas que afetam amplamente a nossa margem de lucro bruto. Primeiro, a velocidade em que nós aumentamos a nossa carteira de crédito. Segundo lugar, as taxas de juros. Quando elas sobem, isso, de certa forma, aumenta tanto o numerador quanto o denominador da fórmula de lucro bruto e, portanto, reduz a margem de lucro bruto. Se olharmos as nossas safras, a Unit Econômicas a que o Youssef fez referência, acreditamos que uma vez que essas duas coisas se estabilizem, nós devemos ter uma margem de lucro bruto em torno de 60%. 60%. Mas não estou dizendo que isso é algo que nós vamos atingir em 2023 ou 2024. Basicamente, que é a margem de lucro bruto de uma safra madura. Compreendi, obrigado. Ainda no tópico de escala, e olhando as várias linhas de despesas, nós devemos olhar GIA como a principal fonte. Existem oportunidades também nas operações de suporte ao cliente, utilizando automação em outras técnicas. Eu imagino que vocês queiram aumentar também o marketing. Olha, outra grande pergunta. Eu acho que pela primeira vez nós estamos dando uma métrica que acompanhamos muito de perto no Nubank, que é a evolução do índice de eficiência, com e sem, com a remuneração da base de investidores. No slide 20, você pode notar que desde o início do ano passado, nós temos impulsionado nosso índice de eficiência de mais ou menos 9% para 58%, incluindo remuneração de acionistas, ou de 70%, de 17% para 50%, excluindo a remuneração de acionistas. Acreditamos que estamos apenas no início da jornada de aumentar a eficiência. Da onde virá a eficiência? Eu acho que principalmente de dois lugares. Em primeiro lugar, nosso custo de atendimento, que deve permanecer estável em nível de $1. Ao passo que a nossa receita média por cliente ativo deve se expandir, como vimos nos trimestres anteriores. Em segundo lugar, nossas despesas gerais e administrativas vão crescer ao nível muito inferior ao crescimento que nós teremos no nosso lucro bruto e receitas. E, de fato, se você olhar e dissectar o nosso GIA, você verá que entre 50% e 60% das nossas despesas GIA, gerais e administrativas, são impulsionadas pelo nosso pessoal, nosso quadro de funcionários.
E a velocidade em que vamos aumentar o nosso quadro de funcionários nos próximos 2 anos será muito menor do que a velocidade em que aumentamos o nosso quadro nos últimos 2 anos. Isso também deve ser um boost importante para o índice operacional daqui para frente. Ok, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Tito Labarta, da Goldman Sachs. Poderia abrir sua linha, operadora, por favor? Olá, boa noite a todos. Obrigado por pegarem minha pergunta. Minha pergunta é sobre o lado de receita. Vocês mostraram uma tendência ARPAC muito saudável. Olhando o gráfico da página 11, nas safras mais maduras, em torno de $20. Embora isso pareça estar atingindo o pico, vocês acham que para as safras mais maduras teremos mais impacto no ARPAC? E nesse gráfico, daqui a uns 30 meses, muitas das safras estarão próximas desses $20, né? Então, é justo pensar que nos próximos 2 a 3 anos, boa parte das safras estarão em torno de $20, um pouquinho mais alto? Olha, Tito, nós não achamos que as nossas safras maduras chegaram a um platô. Não acreditamos, achamos que há ainda muito espaço para que elas continuem se expandindo. Olhando o que impulsiona o nosso ARPAC, a expansão do ARPAC, duas coisas: o cross-sell e o upsell, ou seja, venda cruzada e o upsell. E nós estamos aumentando upsell e cross-sell trimestre a trimestre, incluindo nas nossas safras mais maduras. As safras mais maduras que nós vemos no slide 11 mostram primeiramente a penetração de cartão de crédito e no conta. A penetração de empréstimos pessoais, investimentos, seguro e vários produtos novos que ainda vamos lançar não chega nem perto do que nós achamos que vai chegar. Então, ainda tem muito upsell, muito cross-sell para chegar. Só para lhe dar uma ordem de grandeza, o ARPAC dos bancos tradicionais e da operação de varejo dos bancos tradicionais está em torno de $40. Não esperamos chegar em $40, devido a uma boa parte do ARPAC dos bancos tradicionais vindos de taxas que nós não cobramos, mas ainda há um enorme gap para nós fecharmos entre a nossa média de 7,8 e os $40 dos bancos tradicionais. Ótimo, muito claro, Lago. E em termos de safras totais, daqui a uns 3 anos, seria uma premissa razoável quando elas começarem a amadurecer e chegar ao nível atual das safras maduras atuais? Eu acho que, em geral, esperamos o amadurecimento das safras acontecendo um pouquinho mais rápido do que tivemos nas safras antigas, porque se você for um cliente do Nubank hoje, você entra num ecossistema com muitos produtos, coisa que você não tinha se você tivesse entrado no Nubank há 5 anos. Então, sua capacidade de consumir mais produtos agora é muito mais alta hoje do que era 3, 4, 5 anos atrás. Portanto, a velocidade em que a monetização acontece nos próximos 3 anos deve ser um pouco mais rápida do que a velocidade em que isso aconteceu nos últimos 3 anos. Tá ótimo, muito obrigado, claro. E você pode dizer a mesma coisa em relação às contas de bancos primárias, que estão em torno de 55% e as novas safras amadurecendo muito mais rápido? Você acha que terá um upside quando introduzir novos produtos? Olha, o relacionamento como banco primário, nós imaginamos que vai continuar crescendo. Eu, pessoalmente, acredito que o upside do cross-sell e upsell de produtos é ainda mais pronunciado do que nós termos um relacionamento bancário mais marginal. As duas tendências, entretanto, devem continuar crescendo e somando-se uma à outra. Ok, obrigado, Lago. A nossa próxima pergunta vem de Neha Agorella, do HSBC. Obrigado. Olá, parabéns pelos resultados e muito obrigada por acatarem a minha pergunta. Obrigada pelos disclosures adicionais, ajudaram bastante. Eu acho que num dos gráficos você mostrou uma comparação entre a metodologia antiga. Eu vi que vocês cresceram 1 basis points tri contra tri, e isso explica ali 60 basis points. Me parece
que há uma diferença de versão em termos da qualidade do ativo. Será que essa é uma das razões de vocês se manterem mais conservadores em termos da qualidade do ativo? Se vocês mantivessem a metodologia anterior, será que essa deteriorização estaria em linha com aquilo que vocês haviam antecipado? Além disso, vocês mencionaram que a mudança na metodologia é mais alinhada às outras fintechs, que é isso que elas seguem também. Como você enxerga os outros players no Brasil? Que tipo de metodologia elas seguem? Qual seria a média para o sistema em geral, se você tivesse que comparar os seus números com os números do sistema como um todo? Obrigada. Aninha, obrigada pela pergunta. Deixe-me tentar segmentar a sua pergunta. Em termos da tendência no movimento tri contra tri nos NPLs, você está correta. Se você olhar inadimplência mais de 90 dias, mediante a metodologia anterior, que aparece no apêndice, houve um aumento de mais ou menos 20 basis points nominalmente. Isso daria mais ou menos em torno de 60 basis points num cenário constante do mix de produtos. Mas, na realidade, eu acho que foi o que você quis dizer, isso era muito esperado. Se você olhar a parte esquerda daquele gráfico, na inadimplência de 15 a 90, essa métrica, na verdade, também subiu mais ou menos 110 basis points e, nominalmente, 80 basis points, com alguns ajustes. Então, mais ou menos, esse movimento acima de 90 reflete esse trimestre e o impacto mecânico daquilo que já aconteceu há um trimestre atrás, mais ou menos. Então, nada fora do esperado. E você também fez uma pergunta sobre a metodologia e como isso se compara a outros players no Brasil. Eu, pessoalmente, não posso fazer comentários sobre metodologias específicas de outras fintechs no Brasil. Existem alguns players que eu sei que seguem as regras do Brasil GAAP, outros seguem o regime que nós seguimos. Então, existe um write-off de 360 dias, mas você tem que olhar isso no contexto das carteiras que elas administram, que, na verdade, em tendência, né, o vencimento tende a ser mais longa. Então, nós estamos comparando maçãs com maçãs. Perfeito. E se eu puder acrescentar também algo sobre cartão de crédito, aquela porção que inclui juros agora está mais elevada. Será que podemos esperar que isso continue daqui para frente ou você espera uma certa estabilidade? Eu acho que também você mencionou que vocês não estão enxergando nenhuma piora em termos de termos mais gente atrasando o pagamento dos seus cartões de crédito. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Obrigada. Sim, eu acho que você se referia ao slide número 15, onde nós mostramos, né, a carteira com receita de juros do nosso cartão de crédito versus o mercado. E sim, eu acho que as suas duas afirmações estão corretas. Nós aumentamos a nossa carteira com receita de juros nos últimos 4, 5 trimestres, principalmente como resultado de ações que nós adotamos e coisas que nós incentivamos, mais especificamente o lançamento de novos produtos de financiamento e novas funcionalidades de financiamento. Olhando o cartão de crédito, com o seu cartão de crédito, você pode financiar boletos, compras específicas. Você também agora pode financiar as transações via Pix. Então, nós acrescentamos funcionalidades que permitem que os nossos clientes possam financiar um número maior das suas transações e, portanto, fomentar um aumento do IEP. E mesmo fazendo isso, ainda estamos bem atrás da média do mercado brasileiro. Começamos, eu acho que há cerca de um ano, com 15% do mercado, e agora temos 60% do mercado, e esperamos continuar aumentando esse número. É muito difícil para nós ser mais preciso, dizendo sei quando nós vamos alcançar o mercado, mas esperamos que esse número vá se elevando no decorrer dos próximos anos, não necessariamente próximos trimestres, mas próximos anos. Com relação à sua segunda pergunta, será que o aumento com relação à degradação do crédito aconteceu? A nossa observação, nós já fizemos alguns grupos de controle, alguns testes,
A resposta é não, que grande parte do aumento do IEP vem do nosso lançamento de novos produtos financeiros e isso não necessariamente é um sinal de degradação de crédito nas nossas carteiras. Ok, muito obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Eduardo Rossmann, do BTG Pactual. Olá, vocês podem me ouvir? Sim, sim. Oi, parabéns pelos números. A minha pergunta aqui é que eu estou tentando pensar sobre qual seria a sua rentabilidade potencial no futuro. Vocês mostraram alguns gráficos muito interessantes na sua apresentação que mostram o potencial, aquilo que vocês esperam obter com relação a empréstimo pessoal e cartão de crédito, que é em torno de 80% a 120%. Quando nós olhamos o resultado do Itaú, naturalmente o Itaú é muito diferente do Nu, mas o Itaú é visto como o principal banco de varejo do Brasil. É claro que eles separam as unidades de varejo e de atacado. A unidade de varejo costumava entregar 30% de ROI no passado. E depois esse número caiu para 20%, agora está 16%, porque eles têm sofrido de provisões mais altas. Mas eu estou aqui tentando pensar, vocês acham que, se vocês olharem essas métricas, seria uma boa métrica, não necessariamente as 16%, mas tentar olhar, digamos, quanto que um banco líder de varejo tem uma boa métrica, e se seria uma boa métrica para acompanharmos. Eu sei que você mencionou que o seu ARPAC vai ser mais baixo do que o dos bancos tradicionais, mas vocês também serão mais eficientes, então eu estou apenas aqui tentando pensar como é que vocês enxergam esse negócio e essa comparação. Rosman, obrigada pela sua pergunta. Veja, é muito difícil para nós lhe dar um número específico, uma referência específica. No entanto, eu não o encorajaria a ancorar a rentabilidade do nosso negócio com base na rentabilidade de um banco tradicional. No entanto, mesmo que um banco tradicional seja bem gerenciado, nós acreditamos que com um banco digital estamos redefinindo uma nova categoria, na qual nós teremos uma base de custo totalmente diferente de um banco tradicional. E também teremos um fluxo de receita bem diferente daquela de um banco tradicional. E ainda acreditamos que o financiamento ao consumo é o nosso ponto principal. Se você pensar os nossos 4 pilares, custo de aquisição, custo de atendimento, custo do risco e custo de financiamento, você olha exemplos de outros bancos digitais ao redor do mundo e vê que eles também começaram com crédito ao consumo e eles conseguiram atingir níveis de rentabilidade de retornos materialmente mais elevados daqueles bancos tradicionais nos mercados em que eles operam, mesmo em mercados que já têm menos recursos do que o Brasil. Então, eu não compararia necessariamente o nosso alvo de rentabilidade com aquele dos bancos tradicionais. E é claro que nós tentaremos, né, ganhar esse jogo, né, com base no custo. Acreditamos que ao longo prazo, os vencedores serão aqueles que conseguirão gerar um custo mais baixo e queremos ser, como disse o Davi, o fabricante de menor custo do setor bancário na América Latina. Eduardo, aqui é o Davi. Eu gostaria de acrescentar mais um ponto. O modo como nós olhamos, né, o nosso balanço e o capital é que, em escala, é geralmente um pequeno balanço que dedica o seu capital a uma operação de equity extremamente elevada. Então, quando há serviços financeiros que nós achamos que está abaixo de um certo limiar, preferimos ser um distribuidor do que um fabricante. Por exemplo, temos uma parceria em que fazemos empréstimos quirografados, ou com garantias, perdão. Então, nessas situações, às vezes preferimos ser um distribuidor para manter um bom retorno só para o capital do que sermos o fabricante daquele produto nós mesmos. Então, nós vemos os modelos que muitos bancos seguem aqui no Brasil, vocês veem uma média ponderada de negócios de varejo que tem diferentes tipos de retorno sobre o capital. Portanto, é importante mencionar que queremos continuar a manter uma estratégia de eficiência de capital, em que seremos muito disciplinados no modo como alocamos esse capital, e assim teremos a oportunidade de sermos tanto um distribuidor quanto um fabricante.
Muito obrigado, Davi e Guilherme. Nossa próxima pergunta vem de Jamie Friedman, do SIG. Olá, obrigado pela oportunidade. Lago, na sua resposta, eu acho que para a pergunta do Tiago anterior sobre o slide 11, eu acho que você deduziu que o número de produtos por cliente ativo, na sua opinião, é mais importante do que a conta bancária primária, que seria a âncora. Eu estou curioso, por que que você vê as coisas dessa maneira? E se você não falou isso, me desculpo, mas se você acha isso, por que que você acha que essa é a forma correta de olhar um negócio? Jamie, eu acho que é assim, se você olhar a penetração de produtos que nós temos em toda a nossa base de clientes, você basicamente vê que nós temos um pouquinho mais do que 60% dos nossos clientes com cartão de crédito, um pouquinho mais de 80% dos nossos clientes com conta bancária e cerca de 5% dos nossos clientes com empréstimos pessoais. Temos uma porção ainda menor dos nossos clientes com cripto, com marketplace, com seguro. Então, o potencial que nós temos de pegar o que achamos que é a nossa participação de mercado justo em cada uma das verticais, basicamente vai nos trazer uma criação de valor muito maior do que a nossa capacidade de levar o relacionamento de conta bancária primária de 55% para 65%. É essa a magnitude que eu queria passar para vocês. Entretanto, existe uma correlação muito forte entre você ser o banco, o cliente bancário primário e a nossa capacidade de vender, fazer uma venda cruzada de mais produtos para você. Eu não estou dizendo que os clientes que têm um relacionamento primário no banco não são uma KPI crítica, não é isso. Apenas eu estou falando sobre a penetração de produtos que nós ainda temos que ter em cada uma das verticais. Sem mencionar as próximas verticais que vamos lançar nos próximos trimestres e anos. Ok, isso faz sentido, entendi. Lago, eu acho que nos seus comentários preparados você disse que, talvez eu tenha anotado errado, mas níveis semelhantes de originação levando a um crescimento mais lento, devido à reposição dos empréstimos amortizados. Você poderia explicar um pouquinho mais o que você quis dizer? Você quis dizer o crescimento em termos percentuais? Sim, o crescimento em termos percentuais. Jamie, eu chamaria a sua atenção para o slide 35, que basicamente mostra a evolução da nossa carteira de crédito neutro de efeitos cambiais. A parte subjacente aí é que a nossa carteira de crédito tem uma duração muito baixa. A vida média de um empréstimo pessoal nosso é de 6 a 7 meses. Então, existe um volume que nós precisamos originar todos os meses, só para repor os empréstimos pessoais que estão sendo pagos ou pré-pagos a cada mês. Foi isso que eu quis dizer quando eu fiz esse comentário. Faz sentido. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Geoffrey Elliott, do Autonomous. Olá, muito obrigada por pegar a minha pergunta. Vocês falaram sobre os benefícios dos custos de financiamento e na mudança que vocês fizeram na remuneração dos depósitos. Vocês poderiam elaborar um pouquinho? Quão significativo vocês acham que pode ser o benefício? Ah, bom, para nós é muito difícil dar uma indicação, porque ainda estamos muito no início dessa mudança na nossa base. Então, nós implementamos isso em 5 ou 6% da nossa base de clientes por enquanto. Provavelmente vamos ter que monitorar isso nos próximos trimestres para poder lhes dar uma estimativa um pouco mais firme. Ah, tá bem. E se você pegasse essa mudança
E assumindo que não houvesse nenhuma mudança no comportamento dos clientes, se os clientes não utilizassem a opção Money Box, por exemplo, você poderia nos dar uma ideia, sem mudanças no comportamento do cliente, qual seria o impacto se vocês tivessem feito essa mudança no segundo trimestre? Nós não temos, Geoff, essa informação. Nós acreditamos que é muito difícil não levar a uma mudança no comportamento do cliente com o Money Box. Aliás, nós já vimos os clientes utilizando extensamente o Money Box. Até no número relativamente pequeno de clientes que nós temos na nossa base. Como o Davi falou, nós acreditamos que isso vai ser percebido pelo cliente como sendo um combo de ofertas muito mais forte do que a que tínhamos antes. E vamos oferecer um Money Box através do qual você pode ter acesso a investimentos, que vai ter metas de acima de 100% do CDI. E você vai ter também a sua conta no conta, que vai render 100% do CDI para o dinheiro que você deixar lá por mais de 30 dias. Então, a combinação idealmente será percebida pelos clientes como sendo uma oferta muito mais forte do que temos hoje. Então, muito difícil para nós, por enquanto, lhes dar uma estimativa em relação a qual que vai ser a diminuição na captação. Esperamos ver uma redução no custo de captação. A magnitude, entretanto, permanece incerta. Nós voltaremos ao mercado com as nossas observações nos próximos trimestres. Tá bem, muito obrigada. A nossa próxima pergunta vem do Alexandre McGrath, do KeyBank. Olá, obrigada por acatarem minha pergunta. Em primeiro lugar, eu tenho um follow-up com relação ao crescimento da carteira. O que vocês precisam ver para remover parte da cautela que vocês introduziram nessa prática de underwriting ou de baixa? O que os levaria a remover parte desta cautela? Eu diria, talvez algumas coisas a esse respeito. Nós estamos olhando as coisas dia a dia. Uma categoria seria, na verdade, o desempenho das nossas safras, em termos de retornos, em termos dos níveis de inadimplência, algumas dessas métricas que vocês viram durante a apresentação. Mas eu diria também que é preciso levar em conta algumas coisas qualitativas, considerando o nível de incerteza no mercado daqui para frente, tanto do ponto de vista macroeconômico, mas também do cenário geral, etc., né? Então, é difícil te dar uma fórmula. Se a gente enxergar X, Y, Z, então nós vamos pisar mais forte ou menos forte no pedal, né? Dando uma noção do que vai acontecer daqui para frente. É difícil. Ok, obrigada. Já ajudou. E uma pergunta agora sobre o índice de atividade. Eu estou aqui curioso em saber o que vocês acham dessa métrica. Eu vi que vocês fizeram um bom progresso e eu imagino que isso vai continuar, porque os clientes vão querer cada vez mais produtos. Então, qual seria, né, o limite, digamos, dessa métrica? Olá, aqui é o Jack Dougal, diretor de produtos. Eu acho que eu posso dizer algumas coisas a esse respeito. Como o Lago já mencionou durante a sua apresentação, nós vemos um momento muito bom em relação da adoção dos clientes. Nós não vemos isso chegando a um platô no futuro próximo. Nós temos safras mais novas que estão adotando esses novos produtos a um índice mais rápido. E, ao mesmo tempo, nós temos focado bastante, principalmente nesses últimos anos, na construção de uma infraestrutura que nos permita lançar produtos a uma velocidade mais rápida. Então, na primeira metade do ano, nós lançamos vários produtos de alto potencial para expandir, né, a nossa franquia. Nós queremos usar o cartão de crédito também para PJ e pequenas e médias empresas. Falamos sobre a parte de seguros, o NuPay, lançamos o Money Box, que também já foi mencionado aqui, e esperamos que esse momento de novos produtos continue. Mas não estamos naquele momento em que nós vemos um número fixo de produtos para os clientes do Nu, para que eles
adotem um certo número de produtos e não mais. Não, achamos que eles vão adotar cada vez mais produtos e vamos continuar lançando novos produtos. Então, nós vemos um grande potencial e um momento mais adequado. O Davi falou, nas suas observações iniciais, sobre o sucesso que tivemos dessas novas verticais em novos países em que entramos esses últimos anos. Então, agora, estamos trabalhando arduamente para aprofundar a quantidade de produtos de seguros, produtos de empréstimos e produtos financeiros, com um suite de produtos para PMEs. E estamos levando esses produtos para todos os 3 países em que operamos. Então, esta fronteira, sabemos que podemos avançar mais, mesmo que os produtos que já lançamos nos 3 anos anteriores ainda estão no seu estágio inicial de adoção. Ainda temos muito espaço a percorrer aqui, e estamos trabalhando nessas 2 frentes, a adoção daquilo que já foi lançado e a aceleração contínua de novos lançamentos nos próximos 6, 12 e 18 meses. Ótimo, faz sentido. Obrigado. A nossa última pergunta vem de Odin Simone, do Moret Medicine. Olá, obrigado por aceitar a minha pergunta. Eu gostaria de falar sobre o seu crescimento. Eu vi um número impressionante de 5,7 milhões de novos clientes acrescentados, e isso representa uma grande parcela da população adulta do Brasil. Agora, aonde estão esses seus usuários incrementais, principalmente no Brasil, onde talvez haja já uma saturação, dependendo do quanto sucesso vocês veem, né, com relação às safras que ainda não foram tratadas antes, né? Da onde vocês pretendem seguir daqui para frente para sustentar esse tipo de crescimento? Olha, claro, obrigada pela sua pergunta. O modo como nós gostamos de olhar o mercado endereçável, para o Brasil especificamente, começando com o mercado endereçável dos produtos mais atrativos que existem no mercado, que é pagamento, que é o Pix. Do modo como o Pix está se desenvolvendo, nós vemos em alguns anos, todo mundo, de qualquer faixa etária, vai ter um aplicativo usando o Pix no seu telefone celular. E o que eu quero dizer é que o mercado endereçável é mais ou menos 170 milhões de brasileiros que estarão conectados através de um telefone celular, pagando quase tudo, pagando pessoas, pagando empresas, e isso vai fazer parte integral da sua vida. Temos 45 milhões de contas ativos, né, de uma população de 170 milhões. Então, a propósito, muitas vezes, os clientes não necessariamente têm apenas um app, eles têm 2 ou 3 aplicativos, e às vezes vocês veem 600, 700 milhões de contas, o que significa que ainda é um bom crescimento adiante, mesmo para nós aqui no Brasil. Nós temos um market share desproporcional do Pix, nosso foco é transacionalidade, nós queremos dar a melhor experiência do usuário. Isso nos permitiu ganhar uma grande participação de mercado no Pix e continuamos a crescer. E parte disso, também para responder perguntas anteriores, isso explica o aumento dos índices de atividade, e isso também explica o aumento das contas bancárias, e as coisas estão mais ou menos relacionadas entre si. Portanto, acreditamos que podemos quase que dobrar, ou até mais do que dobrar, a nossa base de clientes no Brasil, começando com o nosso produto de pagamentos. Esse é o primeiro produto que, eventualmente, nós diversificamos, né, nesse espaço de financiamento ao consumo. Então, ainda existe um grande mercado endereçável em que podemos crescer aqui no Brasil. E, na verdade, México e Colômbia ainda estão em estágios iniciais. E, como já dissemos, somos muito focados nesses 3 países, estaremos focados neles por vários anos, né, porque sabemos que podemos avançar. E, do ponto de vista de clientes, ainda há muito crescimento por vir. Ok, entendi, muito obrigada. E temos uma outra pergunta com relação ao Pix. Algumas manchetes recentemente falaram sobre o Banco Central fazendo uma previsão de que talvez o Pix vá chegar a eliminar os cartões de crédito, né? Eu acho que isso já é alguma coisa muito para o futuro, né? Qual é a opinião de vocês com relação a essa dinâmica comparativa entre o Pix e o negócio de cartão de crédito? O quanto de ameaça vocês veem com relação a essas 2 operações? Olha, nós concordamos muito com essa afirmação, e isso é algo que a gente já vem dizendo há bastante tempo. Eu ainda chego até a comparar o cartão de crédito físico ao Netflix, que mandava anteriormente, né, os DVDs para a casa das pessoas.
E, eventualmente, houve essa migração para o streaming total e os pagamentos digitais no Brasil. Então, achamos que isso é verdade. Nós começamos uma estratégia de usar pagamentos em diferentes tipos de pagamentos, como o Pix, começando a diversificar e nos desviando um pouco dos cartões de crédito. Em alguns dos produtos que nós temos, né, o NBPL, que é uma empresa que nós compramos, que é o SpinPay, agora nós estamos disponibilizando muitos estabelecimentos a pagarem, né, com esse sistema. E depois anunciamos esse trimestre o crédito em cima do Pix. Então, eventualmente, isso está se tornando uma alternativa aos cartões de crédito. Achamos que talvez haja uma canibalização potencial com relação ao crédito, mas o tamanho do mercado endereçável vai aumentando significativamente. Portanto, estamos até, se houver canibalização, até isso será ótimo. E achamos que o mundo vai se transformar em pagamentos digitais, mas ainda temos um certo número de anos até chegarmos lá. O cartão de crédito em si tem alguns pontos negativos ou positivos, como o pagamento em parcelas, que você não fazia com o Pix. Trabalhando com diferentes cenários, achamos que as coisas talvez sigam nesta direção. Entendi, muito obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Eu gostaria de passar ao Sr. Friedman para os comentários finais. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Se tiverem alguma pergunta que não foi respondida, nossa equipe de Relações com Investidores estará à disposição. Muito obrigado pela participação e esperamos tê-los a bordo do nosso call no próximo. O call da Nubank está concluído. Obrigada pela participação. Podem desconectar suas linhas.